forma bíblica de amigo. Agora existe aquelas pessoas que são colegas, né? Por exemplo, eu tenho colegas no meu ministério, colegas de ministério, existem os colegas. E eu tenho um que ele tem uma capacidade, irmão, de aprender uma outra língua que é algo assim impressionante. Impressionante. Você vê, ele começa e daqui a pouco assim ele está dominando de uma maneira assim que você fala, você não acredita. Eu vi uma pesquisa que se você se dedicar ao espanhol, em 3 meses você começa, vamos dizer assim, dominar alguma coisa, você consegue ter uma conversação. E eu tenho certeza que esse estudo é verídico, porque eu lembro quando eu comecei a aprender espanhol, eu lembro que em 2, 3 meses eu já conseguia conversar. Eu conseguia entender e conseguia conversar, porque o mais difícil não é entender, o mais difícil é você ter aquela capacidade de formar frases, né? E ter um diálogo com alguém. Eu lembro que eu estava no aeroporto no Rio de Janeiro e tinha um colombiano do meu lado e ele não falava um pingo de português. E ele veio conversar comigo, né? Pediu uma informação e eu comecei a conversar com ele, até pedir perdão para ele porque eu estava aprendendo, não sabia dominar. Ele falou, não, você estava falando muito bem. E eu fiquei conversando com ele uns 50 minutos no aeroporto. Quer dizer, hoje se eu for conversar com você, porque o vocabulário ele é adquirido, né? Você sabe que é adquirido. Por isso que você às vezes encontra uma pessoa, por exemplo, que nasceu no Brasil, e vamos supor, está 10 anos lá, 15 anos morando nos Estados Unidos. Há 10, 15 anos ela fala inglês. Então às vezes ela vem para o Brasil e conversar com você, qual é a palavra mesmo para português, que ela não está dando uma admitida não, é que sumiu mesmo, porque ela perdeu, porque o vocabulário ele é adquirido. Então o que acontece? 2 anos, segundo esse estudo que eu vi, você consegue falar um inglês. Alemão 7 anos e às vezes não fala. Quer dizer, são línguas complicadas. Mas esse rapaz que eu estou falando com você, se leva 2 anos para o cidadão aprender a falar inglês, ele fala em 1. Se leva 5 para falar em alemão, ele fala em 3. Por quê, pastor? Porque é uma capacidade, é um dom que Deus deu a ele. Agora Deus não dá dom para ninguém, Deus não dá capacidade para ninguém, para você enfiar debaixo da cama. A Bíblia é clara, a Bíblia diz que Deus não ilumina ninguém, né, para colocar debaixo de uma cama, ou seja, a luz é para colocar no lugar onde ilumina todo mundo. Você está compreendendo? Então você tem um dom, você tem uma capacidade que Deus deu para você, faça uso. Faça uso, deixa Deus trazer a bênção para você. E através de você outras pessoas. Tem tanta gente aí que podia estar fazendo uma obra para Jesus aí, tem condições de levar o evangelho para um, para outro, mas não faz. Não faz por N razões. Não faz porque não aceita a autoridade. Outro não faz porque é preguiçoso. Outro não faz porque ele tem coisas aos olhos dele mais importantes para fazer. Eu chamei a atenção de um amigo, o rapaz estava precisando dele. Ah, não, pastor, mas é que eu tinha uma aula, eu tinha isso. Irmão, cancela a aula. Ah, mas não podia fazer isso, pastor. Por que não? As coisas de Deus não é mais importante para você? Eu estava conversando com um amigo, eu trabalhava em São José do Rio Preto, num determinado local. Eu só trabalhava naquele local para aquele local servir de base para fazer o verdadeiro trabalho que eu tinha. Porque o que me pagavam, vamos supor um exemplo, pagavam R$1.000 por mês, vamos supor. Aquilo eu tirava a cada 15 dias no trabalho real que eu fazia. Você está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Então o que acontece? Eu não era obreiro, eu era só membro da igreja, mas eu comecei a me aproximar muito do pastor. O pastor me deu uma abertura, ele viu alguma coisa em mim, então ele me deu uma abertura e nós começamos a me aproximar. E o meu pastor não tinha carro. Eu tenho carro desde os meus 18 anos. Eu tenho carro. E o que acontece? Ele não tinha carro. E ele tinha que ir em vários lugares. Ele tinha que ir numa cidade chamada Catanduva, que ficava a 54 quilômetros dali, em São José do Rio Preto. Ele tinha que ir numa outra cidade chamada Votuporanga, que ficava cerca de 70, 80 quilômetros dali, né? Porque eram campanhas que ele fazia, além de tomar conta da igreja. Ele não tinha lá um auxiliar para fazer, era ele quem fazia essas reuniões. E só que para ele se locomover era complicado, né? Hoje é mais fácil a gente se locomover. Para ele se locomover era complicado. E aí um dia conversando, ele não chegou a pedir, porque tem coisa que você não precisa pedir, não é verdade? A pessoa está vendo a necessidade, ela tem que se oferecer para fazer.
né? Eu estou esperando pedir, não, tem coisa que eu não tenho que pedir, não, eu tenho que me oferecer para fazer. E acontece então que eu me ofereci, eu falei, pastor, por isso não, né? Porque eu estava vendo que estava muito complicado, eu falei, por isso não, eu levo o senhor, não me custa nada. Não me custa nada. Eu comecei a levar ele nas reuniões. Só que tem um porém, isso iria interferir no meu trabalho. Mas eu falei, não vou deixar isso me prender. O que eu fiz? Eu pegava o serviço que eu tinha que fazer, porque eu criei um nome fazendo aquele serviço, então eu pegava o serviço que eu tinha que fazer, eu passava esse serviço para uma pessoa, por exemplo, vamos supor que eu cobrava 100, eu dava 40 para a pessoa, ficava com 60 para mim, eu não ia ter o 100 todo, mas eu estava servindo a Deus. Eu estava servindo a Deus. E você quer saber o que acabou acontecendo? Acabou que a minha clientela começou a crescer muito. Começou a crescer muito. E eu então o que eu fazia? Eu só transferia o trabalho, dava 40% e ficava com 60%, mas nunca entregava o serviço sem antes fazer uma supervisão. Ia lá, dava os meus toques, meus retoques, para deixar no meu padrão, que me deu, vamos dizer assim, aquele nome, e ou seja, ganhava e servia a Deus. Mas nós não queremos. Não, eu tenho um cabelo para fazer, não dá não. Como não dá não? Eu vou orar, o cabelo fica para depois. Eu fico bobo de ver. Mas tem uma reunião de oração. Não, mas aqui surgiu um cabelo para mim fazer. Esquece o cabelo. Deus já me dá 10 cabelos depois. Combina para um outro dia, combina para um outro horário. Mas você sabe o que tem acontecido com a gente, irmão? Tudo é mais importante para a gente do que Deus. Tudo é mais importante para a gente do que as coisas de Deus. Não, Deus agora é segundo plano. Se der eu vou na igreja, se der eu oro, se der eu leio a Bíblia. Mas por quê? Porque eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que um cidadão, um senhor, ele mandou dar uma festa, mandou convidar as pessoas. Um veio e falou, não posso porque eu tenho que lá ver a minha terra. Eu não posso porque eu tenho um compromisso ali. Eu não posso porque eu tenho... Sabe o que ele falou? Falou, esquece eles, vai lá, chama os coxos, os pobres, os aleijados, chama as pessoas com necessidade, traz elas para cá e enche a minha casa. Ou seja, Deus quer abençoar quem quer ser abençoado, irmão. Nós temos que entender, ou nós colocamos Ele como prioridade da nossa vida, ou senão vai chegar um momento que Ele vai colocar o outro no nosso lugar. Que isso, pastor? Eu estou te dizendo, irmão, eu estou te dizendo. Eu ouço muitos pregadores dizendo que Saul era permissão de Deus, não era vontade de Deus. Mas nada acontece sem Deus permitir. Mas quem escolheu Saul foi Deus. Ele escolheu Saul. Ele quem escolheu Saul. E estava pronto a abençoar o Saul. Ele não escolheu Saul sabendo que Saul estava fadado ao fracasso. Não, não. Se você vê, quando Saul desobedeceu a primeira vez, porque o Samuel falou para ele, o negócio é o seguinte, Saul, deixa eu conversar com você. Em tantos dias eu vou chegar em tal lugar. Me espera lá. Ou seja, espere eu chegar para que nós possamos oferecer o sacrifício a Deus, para então partir para a guerra. Você entendeu? Para partir para a batalha. Você entendeu? Entendi. Irmão, Samuel atrasou. A responsabilidade era de quem? Samuel. Saul, na verdade, ele se apavorou porque ele ficou com medo de perder. Ele olhou os inimigos preparados para a batalha. Ele olhou uma pessoa indo embora, outra indo embora. Ele viu que estava perdendo força. Ele falou, vou oferecer logo o sacrifício aqui, porque se eu não oferecer o sacrifício, a coisa vai complicar aqui para mim. Olha lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar a Saul e sair dali. Ele começou a ficar preocupado. Ele falou, peraí, tem um inimigo pesado diante de mim. Inimigo pesado diante de mim. Samuel não chega. Eu vou oferecer o sacrifício a Deus aqui, partir para a batalha. Ele se colocou a fazer uma coisa que não era para ele fazer. Olha só, versículo seguinte. Então Saul lhe disse, tragam os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para ofertas de paz. E ele ofereceu Só que ele não podia fazer isso. Para oferecer qualquer tipo de sacrifício tinha que ser sacerdote. Ele não podia. Hoje sim.
Hoje o Senhor Jesus nos fez, para Deus, reis e sacerdotes. Hoje nós acumulamos a função, somos reis e somos sacerdotes. Então quem tem que oferecer sacrifício pela tua casa é você. Eu tenho falado, tenho clamado, tenho pedido, irmão, não deixe vir na reunião de quarta-feira. É um dia que nós clamamos pela família. Todo dia é dia de ser curado, todo dia é dia de orar pela família, todo dia é dia de adorar a Deus, todo dia é dia do Senhor, irmão. Mas tem aquele dia que nós damos uma ênfase a mais. É um dia que, vamos dizer assim, nós nos preparamos para clamar a respeito de algo um pouco mais. Então você é o sacerdote, é você que tem que oferecer o sacrifício. É você que tem que clamar pelos seus. Em vez de murmurar contra a tua esposa, murmurar contra o teu marido, murmurar contra o teu filho, oferece sacrifício. Mas não é sacrifício de animais, não. O sacrifício que Deus quer de mim e de você hoje é um sacrifício de lábios. Ou seja, vem clamar, vem orar, vem lutar, vem brigar pelos seus. Mas é aquele negócio, irmão. É o que tem acontecido com a maioria de nós. Entra por aqui e sai por aqui. Ou seja, por quê? Eu tenho coisa a fazer, né, pastor? Eu tenho uma aula para dar, eu tenho um curso para fazer, eu tenho que visitar a minha avó, eu tenho que ir lá ver a minha namorada, cada um tem uma coisa, cada um tem uma desculpa. Eu tenho que fazer hora extra, cada um tem uma desculpa. Quer dizer, ele não quer fazer o que Deus mandou ele fazer, ele quer fazer do jeito dele. Quer servir a Deus da maneira dele, mas só que não dá para servir a Deus da minha maneira. Se eu quero servir a Deus, eu tenho que entender que eu tenho que servir a Deus da maneira dele. Saul quis servir da maneira dele aqui. Ele viu que Samuel não vinha, ele falou, me traga lá os animais, me traga lá a oferta que tem que ser oferecida queimada, é a oferta de paz, que eu mesmo vou resolver a situação aqui. Por quê? Porque eu estou vendo que as pessoas estão indo embora, o inimigo está diante de mim, eu vou precisar de força para lutar, eu estou perdendo força aqui, eu vou resolver, porque Samuel não chega. Quer dizer, mas só que Deus já explicou, Deus já havia orientado, que não podia se oferecer sacrifício se não fosse pelo sacerdote. E Saul, ele era rei, mas ele não era sacerdote. Ele não era sacerdote, ele não podia fazer aquilo ali. Preste atenção. Então Saul lhe disse, tragam os animais para sacrifício, que é completamente queimado, e as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício, ele não podia ter feito isso. Versículo seguinte: e quando estava terminando, Samuel chegou. Tem gente que é apressada, tem gente que está desistindo, irmão, e a vitória está à porta. Tem gente que está desistindo e a solução está à porta. Ah, pastor, mas está demorando. Irmão, Deus tem o tempo dele. Ele não vai fazer as coisas do jeito que eu quero. Ele vai fazer as coisas do jeito que ele tem que fazer. Ele vai fazer as coisas do modo que tem que fazer. Porque ele não tem um plano só comigo. O plano que ele tem comigo envolve plano que ele tem com outros. É uma corrente. Você está compreendendo, sim ou não? Afinal de contas, nós fazemos parte de um corpo. O corpo de Cristo. Então ele tem compromisso com o olho, mas ele tem compromisso com o ouvido também. Mas ele tem compromisso com o pé também. Mas ele tem compromisso com a mão também. Então não dá para ajudar só o olho e deixar a mão para lá. Então na hora certa ele vai ajudar o olho. E a ajuda que ele vai dar ao olho vai cooperar com a ajuda que ele tem que dar com a mão. Que vai cooperar com a ajuda que ele tem que dar para o pé. Que vai cooperar com a ajuda que ele tem que dar para a cabeça. E aí vai. E aí ele abençoa todo o corpo. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, sim ou não? Entendeu a figura de linguagem, sim ou não? Irmão, entenda, é na hora certa, é no momento certo que Deus vai fazer as coisas. E muitas coisas que nós queremos de Deus, na verdade, só não ocorreram, não é porque Deus não quis fazer, é porque nós não estamos prontos, somos meninos. A Bíblia diz que o menino, mesmo tendo direito à herança, ele tem direito, é dele, o recurso é dele, a herança é dele, as provisões são dele, mas por ser menino, ele não tem diferença de um escravo, ou seja, ele não tem diferença daquele que não tem direito. Ele não tem diferença. Então, às vezes, nós nos recusamos a crescer. Nós nos recusamos, nós não nos damos, não nos dedicamos, não nos alimentamos da maneira correta, não nos sacrificamos do jeito certo, porque crescer traz dor. Até fisicamente crescer dói. Mentalmente crescer dói. Mas nós não queremos aceitar o processo. Eu tenho falado muito esses dias isso. Nós queremos o bônus,
sem o ônus. Nós queremos colher sem plantar. Nós queremos respostas sem nos dar para ter resposta. Não tem jeito. Irmão, põe dentro de você o que eu estou te dizendo agora. Não tem como servir a Deus do nosso jeito. Nós não vamos servir. Nós vamos estar servindo os nossos sonhos, os nossos planos. Cuidado, nós vamos estar servindo a Satanás, mas a Deus não. Nós vamos estar servindo ao homem, mas a Deus não. Para que eu possa servir a Deus, tem que ser do jeito dele. Ou seja, tem que ser conforme a palavra dele diz. Amém? A palavra dele para Saul era essa: espera. Ele tinha que ter esperado. Mas ele falou 7 dias. Não chegou? Que fosse 10, que fosse 15, que fosse 20. Ele ia chegar lá, foi todo mundo embora, o inimigo estava em pé. Ele falou: eu fiquei esperando, foi todo mundo embora. A responsabilidade é de quem mandou esperar. Então a responsabilidade é de quem dá a palavra. Quem deu a palavra foi Deus, a responsabilidade é dele. Ele não deu a palavra, ele é o responsável em cumprir aquela palavra. Jeremias 1, Jeremias 2, 10. Eu velo para que se cumpra a minha palavra. Depois ela mostra, Jeremias alguma coisa. Eu velo 1,12. Eu velo para que se cumpra a minha palavra. Então a responsabilidade é dele. Ele não mandou esperar. Se o pessoal estava indo embora ou não estava indo embora, Saul não tinha nada a ver com isso. Se o inimigo estava prostrado diante dele ou não, Saul não tinha nada a ver com isso. A única preocupação que Saul tinha que ter era em obedecer o que Deus estava falando. E o que Deus falou foi para esperar. Pastor, eu estou com problema disso, problema daquilo, problema daquilo outro, problema do outro, aquilo outro. Tudo bem. Por que você está preocupado com os problemas? Você devia estar preocupado em fazer o que Deus está mandando, porque Deus vai solucionar os problemas. É Jeremias 1,12 mesmo. E disse-lhe o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Acabou. É que pastor que demorou. Não, Deus não falou. Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Responsabilidade é dele. Nós ficamos preocupados com uma responsabilidade que não é nossa. A minha responsabilidade é de obedecer. Eu tenho que me preocupar com isso. Eu estou obedecendo? Eu estou fazendo conforme exatamente Deus está mandando? Quando Elias foi orar, a oração dele foi essa: Senhor, mostra para eles, mostra para o povo, que eu fiz conforme tudo o que o Senhor me ordenou. Aí, bum, caiu o fogo do céu. Por quê? Porque agora é responsabilidade de Deus. Eu fiz tudo que Ele mandou. Agora é com Ele. Então eu não tenho que ficar preocupado como vai fazer, como vai acontecer, o que vai acontecer. Eu tenho que me preocupar sim. Eu estou obedecendo. Eu estou fazendo conforme tudo que Ele está dizendo. Porque não adianta fazer parcialmente, irmão. Um profeta, no passado, ele profetizava 10 profecias. Se acontecesse só 9, ele era considerado falso profeta. Tinha que acontecer as 10. Ou seja, tem que fazer exatamente tudo. Não em parte, fazer em parte. Quem fez em parte não fez nada aos olhos de Deus. Tem que fazer exatamente. Quando Elias orou, ele foi claro. Ele falou: Senhor, mostra a eles que eu fiz tudo conforme o Senhor falou. Quando ele acabou de orar, no mesmo instante caiu fogo dos céus, consumiu o animal, consumiu a água do rego, consumiu a pedra e tudo mais. Mas por quê? Porque ele estava na direção que Deus estava dando. Aí nós queremos servir a Deus do nosso jeito, da nossa maneira, e queremos ter o resultado que a palavra dele promete. Não vamos ter. Não vamos ter. E quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar. Versículo seguinte: mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando, indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Versículo seguinte: aí pensei, irmão, eu não tenho que pensar. Eu tenho que fazer o que Deus está mandando. Eu não tenho que pensar o que pode ser melhor. Deus está mandando, mesmo que eu não compreenda. Eu vou fazer o que Deus está mandando. Porque tem muita coisa que nós vamos conseguir compreender, irmão. Mas tem muitas coisas
que nós não vamos conseguir compreender. Você pode ter certeza, Abraão até imaginou, mas ele não conseguiu compreender quando Deus chegou para ele e falou: o negócio é o seguinte, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vai lá e oferece a mim em sacrifício. Ele não conseguiu compreender, ele ficou analisando, ele falou: peraí, mas esse é o filho da promessa, ele me prometeu, eu esperei uma vida inteira praticamente para conseguir isso e tal, ele me deu, agora ele está me pedindo? Bom, em outras palavras, ele deve ter os propósitos dele, ou seja, em outras palavras, eu não estou entendendo, mas eu acredito que ele, se ele mandou matar, ele vai ressuscitar, porque eu sei que ele vai cumprir a palavra dele. Era o que ele estava dizendo. Mesmo sem entender, ele catou o filho e foi para o Monte Moriá. É essa a preocupação que nós temos que ter, irmão. Se eu estou entendendo ou se eu não estou entendendo, pouco importa. A minha preocupação é: eu estou fazendo o que Deus mandou, como Deus mandou, do jeito que Ele mandou. Porque se eu estou fazendo do jeito que Ele mandou, como Ele mandou, da maneira que Ele mandou, eu posso não estar vendo o resultado agora, mas mais cedo ou mais tarde eu vou ver o resultado, conforme a palavra dele diz que seria. Você compreende o que eu estou falando ou não? Não deixa a pessoa dormir do teu lado, não. Amém? Estou gritando praticamente, não tem motivo para a pessoa estar dormindo, não. Vou dar uma cutucada nela e falar: acorda, mãe, acorda, pai, acorda, tia, não deixa dormir, não. Eu pensei, repito, não temos que pensar. Deus mandou, cegamente temos que obedecer. Nós temos que confiar no Deus que nós temos. Ou seja, nós temos que ter a consciência a quem nós estamos servindo. Você compreende o que eu estou falando? Você tem consciência de estar servindo a Deus? Então mergulha, faz o que Ele está mandando, obedece, sem parar para pensar no que vai ser ou que vai deixar de ser. Simplesmente obedece. Amém? E eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar. E eu ainda não tentei, nem tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha que oferecer mas ele não tinha que achar nada. Ele conhecia a palavra que ele não podia. Ele conhecia. É aquela pessoa que se mete onde ela não é chamada. É mais ou menos igual aquela pessoa que quer se meter na obra de Deus sem entender o que Deus está fazendo, falando. É aquela pessoa que pega, toma a dor do outro sem saber por que ele está tendo a dor. Vai estudar primeiro o motivo da dor. Eu já contei para vocês, eu tinha 2 auxiliares num determinado local. Não vou falar não, porque o nome não, porque aliás, os dois hoje são conhecidos. Um é conhecido bastante no nosso ministério e o outro é conhecido fora do nosso ministério, não faz mais parte do nosso ministério. Mas 2 cidadãos que eu vou te falar, viu? Eu me lembro que na época nós tínhamos livraria na igreja. Hoje nós não temos mais. Não pode, pastor, não pode, mas antes podia, nós tínhamos. E então a minha livraria da igreja ficava, não onde é o balcão do patrocinador ali, hoje nosso, ficava a minha livraria, e quem tomava conta eram os 2. E eu passei e vi que o sol estava castigando os livros, em outras palavras, estava estragando. Aí eu chamei e falei: fulano, Beltrano, vou chamar de José e de João. Falar: João, José, vem cá. Eles vieram: pois não, pastor. Eu falei: o negócio é o seguinte, esses livros aqui estão estragados, tirem eles daqui, catem livros novos de cada livro que aqui está, plastifique os livros, passa um plástico e coloca só à disposição. Quando a pessoa vier falar: eu quero esse livro, você vai ao estoque, pega o livro e entrega a pessoa, porque o estoque está estocado adequadamente, lá não estraga. Aqui o sol está estragando. Sim, senhor, pastor. Isso foi na quarta-feira de manhã. Passou o dia todo, nada. Na quinta-feira eu passei pela igreja, eles não tinham feito, chamei os 2, falei: irmãos, falei para vocês, para que vocês resolvam isso daqui, irmãos, está aqui até agora. Não, pastor, aqui não deu tempo, o senhor sabe, correria da reunião e tal, mas daqui a pouco a gente arruma. Chego sexta-feira de manhã na igreja: você tinha arrumado? Porque eles não tinham. Aí chamei os 2, falei: seus 2 filhos de Satanás, porque rebeldia de quem? Falei: seus 2 filhos, mas dei uma bronca, O neguinho segurou a bronca e encheu o olho d'água e ficou na dele.
O outro esticou o beiço, esse é um grande pastor hoje, um grande pregador. Esticou o beiço e foi reclamar com a tia dele era obreira. Aí eu estou à noite no escritório, aquela batida que você vê que a pessoa vem, né? Para brigar, né? Aí eu abri a porta e falei, pois não, era ela, a tia dele, a obreira. Pastor Antônio Júnior. Eu falei, pois não, irmã, porque eu estou muito indignada, muito brava. Eu falei, mas por quê? O que foi, irmã? Falou, não, pelo que o senhor fez com meu sobrinho, o senhor o repreende. Eu falei, mas cala a boca. Não, eu falei, cala a boca. Eu falei, vai cuidar da tua vida, você não tem um marido para cuidar, não? Eu falei, vai lavar uma louça, vai encerar uma casa. Mas dei uma bronca nela, pior que eu dei no sobrinho. Aí ela ficou assim, que ela não esperava, né? É aquilo que eu falo, irmão. Os antigos já diziam, quem fala o que quer, escuta o que não quer. Aí dei uma bronca nela, pior do que eu havia dado no sobrinho. Eu falei, você sabe por um acaso por que eu chamei a atenção dele? Ela, não, senhor. Eu falei, então, você deveria ter visto o quadro todo para depois tomar partido. Eu falei, não lhe deu satisfações, mas por amor a você, eu vou lhe explicar o motivo. Aí contei para ela tudo o que tinha acontecido. Ela, pastor, desculpa, eu não sabia. Eu falei, é porque a senhora está se metendo onde a senhora não tem que se meter. Eu falei, a senhora tem que se cuidar de outras coisas. O senhor me perdoa, pastor? Eu falei, a senhora está perdoada, some daqui. Dei uma bronca nela. É porque tem pessoas que são assim, elas não sabem o que Deus está fazendo, e elas querem então tomar partido, elas querem ser melhor do que Deus, elas querem ser mais santas do que Deus, elas querem ter mais entendimento do que aquele que Deus está falando com ele. Não, ele não tinha que se meter. Samuel era um homem de Deus. Se ele não chegou em 7 dias, alguma razão ocorreu, algo aconteceu, que Deus segurou ele, sei lá o que aconteceu, mas até mesmo, nesse caso eu sei o que aconteceu. Nesse caso, era uma provação para Saul. Saul estava sendo provado naquele dia. Aquela demora, na verdade, era uma provação, ele estava sendo provado por Deus naquele dia. O Senhor Deus estava vendo se ele podia confiar nele para grandes obras, e o Senhor Deus viu que não podia. Será que não está acontecendo a mesma coisa com a gente, irmão? Será que Deus não está olhando e falando, não, eu não posso contar com ela, ela desiste fácil, ela desanima fácil, eu não posso dar o que ela está pedindo, ela não tem temor nem para aquilo que eu já dei para ela. Será que não está acontecendo com a gente? Temos que tomar cuidado, irmão, porque às vezes nós estamos achando que é o diabo e é Deus nos provando, para ver se ele pode entregar a gente aquilo que estamos pedindo. Ele está vendo se ele pode confiar na gente com um plano maior. É coisa séria, você está entendendo? Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda nem tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha que oferecer o sacrifício. Versículo seguinte: o que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Por que loucura, pastor? Porque ele sabia que não podia desobedecer. Toda pessoa que desobedece uma orientação de Deus, ela age como louca, irmão. Ela age como louca. Ou uma orientação simples, ou uma orientação muito séria aos olhos das pessoas. Não importa. Não importa o que Deus mandou fazer. Não importa se ele mandou pregar um botão, ou se ele mandou construir uma roupa inteira. A responsabilidade de construir uma roupa inteira é muito maior do que colocar um botão, pastor. Então não interessa. O importante é eu executar o que ele está me mandando, conforme ele está me mandando. Amém? E o que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu a ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Ele perdeu. E tem uma tradição que fala que se ele tivesse obedecido, Deus teria confirmado o reino dele. Aí alguém fala assim, mas ele continuou reinando, pastor. 40 anos, sim. Quando o Senhor Deus colocou ele como rei, o máximo que ele poderia é ficar como rei, como ele ficou 40 anos. Mas se ele tivesse submetido a Deus, não só ele teria sido rei, mas a descendência dele também teria sido. Porque o Senhor Deus, ele estava falando praticamente de um DNA, de um tipo de pessoa submissa.
Porque tem aquela pessoa que você vê que está no DNA dela a rebeldia. Não adianta, ela não ouve, ela não obedece, ela não faz o que tem que ser feito. Não faz. O homem de Deus fala, ela está achando que é o homem que está falando, na verdade é Deus. Quem deu a ordem para ele foi Samuel, mas a ordem que Samuel deu foi Deus que mandou. Tanto que Samuel fala para ele: você desobedeceu a ordem do nosso Deus. Você acha que quando eu estou falando aqui, sou eu que estou falando com você? Você não entendeu nada ainda. Você acha que quando eu brigo, no bom sentido da palavra, que eu não brigo com ninguém, mas quando eu chamo a atenção, você acha que sou eu que estou chamando a tua atenção? Você está equivocado. Se eu pregar aqui para você e você não quiser ouvir, se eu te encontrar ali, eu vou te tratar com educação, com gentileza, não vou virar a cara para você não. Eu posso até saber quem é você, o que você fez, está fazendo, eu vou te cumprimentar como ser humano. Posso não te cumprimentar como irmão, porque se você não se sujeita às orientações do meu pai, você não é meu irmão. Mas eu cumprimento o feiticeiro, eu cumprimento o homossexual, eu cumprimento o bandido, eu cumprimento. Eu lembro uma vez que eu estava na minha igreja, num determinado local, também não vou falar o local, e essa minha igreja, o escritório, não era no fundo. Está vendo ali onde tem a caixa de força, de energia? O meu escritório era ali. Então qualquer pessoa que entrava pela porta, ela já estava na porta do meu escritório. Vinha da rua, ela já estava na porta do meu escritório. E eu estava sentado à mesa, né, com a minha porta aberta, era aquelas portas de correr assim, né? Eu estava com a porta arreganhada, a porta da igreja estava aberta, um auxiliar meu estava assentado ali onde é o patrocinador, ficava a mesa do auxiliar, ele estava ali sentado, recebendo as pessoas, e entrou um cidadão, um bandido muito procurado na região, mas muito procurado. Entrou e sentou. Ele falou: e aí, pastor? Eu falei: tudo bem? Ele: tudo bem. Eu vim aqui porque eu quero que o senhor me arrume alguns dólares. Eu falei: é ruim. Eu falei: não tem nem cruzeiro, quanto mais dólar. Aí ele falou: não, ele queria dinheiro. Eu falei: não tenho, se você quiser, em outras palavras, quiser revistar, fica à vontade. Eu não tenho, não tinha mesmo. Aí ele olhou para mim e falou: pastor, a minha mãe, ela é da Assembleia de Deus. Eu falei: graças a Deus. Ele falou: ela ora por mim, eu sei. Eu falei: que bom. Ele falou: mas eu não quero saber não, porque eu não consigo entender como o senhor consegue viver assim. Eu falei: você não consegue entender como eu consigo viver assim? Você está falando de eu orar, de eu ler a Bíblia, de eu jejuar, de eu respeitar a palavra de Deus. Eu falei: eu não consigo entender como alguém consegue ver como você fica fugindo, se escondendo, cheio de guias no pescoço, escravo do diabo. Aí ele arrancou aquele monte de guia, colocou em cima da mesa, falou: pastor, isso aí nunca mais vi, não sei se está vivo, se está morto. Então eu converso com qualquer um, vou conversar com você. Vou conversar com você. Quando eu vim aqui trazer um recado, ele é de Deus para você. Se Deus está falando que você tem que mudar para ele poder responder o que você quer, você tem que mudar. Se Deus está falando que você tem que ter um pouco mais de compromisso com ele, você tem que ter. Se Deus está falando que você tem que orar um pouco mais, você tem que orar. Ou seja, não é o pastor. Não é, pastor? Quando eu vejo Deus falando alguma coisa para a igreja, eu me coloco à disposição para fazer. Todo ano eu tiro 10 dias para descansar. Esse ano eu não tirei para poder estar aqui com você na segunda-feira orando. Agora tem gente que vem, tem gente que não vem, fazer o quê? Mas quando eu vi que Deus queria que a igreja orasse um pouco mais, eu me disponibilizei para orar. Estou aqui amanhã, segunda-feira, eu vou estar aqui orando às 7h pouco da noite. Quero saber se você vem, né? Porque eu estou te chamando não sei quanto tempo. Como eu te chamei para a reunião de ontem, mas você não veio. Quer dizer, você quer servir a Deus do teu jeito. Você coloca os teus compromissos em primeiro lugar, os teus planos em primeiro lugar. É que eu estou vendo que precisa disso, eu estou vendo que precisa daquilo, pastor, estou vendo que precisa daquilo outro. Irmão, você morre e fica tudo aí, amigo. O que você tem que se preocupar é em ver se você está obedecendo a orientação de Deus ou não. Se não está, obedecer. Obedecer. Ele teria um reino confirmado. Ele teria gerações e gerações assentada no trono de Israel, no trono de Jerusalém. Irmão, hoje nós conhecemos e ouvimos Jesus, filho de Davi. Não quero aqui trazer uma doutrina não, mas talvez, irmão, nós ouviríamos e conheceríamos Jesus, filho de Saul. Porque Jesus então teria vindo da linhagem de Saul, porque o reino de Saul seria confirmado.
Você está compreendendo? Mas ele teve que escolher o outro. Ele teve que escolher alguém perfeito. O cara cometeu adultério, mandou matar o marido da mulher. Eu acho que pior que cometer adultério é mandar matar o marido da mulher ainda. Oxi. Ele se prostituiu com a mulher do cara. E para o cara não saber, ele através do cara, irmão, ele escreve o bilhete. Meu Deus do céu, o cara transportou a fidelidade do cara tão grande, porque se o cara não fosse fiel, o que o cara ia fazer? Foi dado o bilhete, o cara no meio do caminho. Nossa, o que o rei está fazendo? Ele está mandando me matar. Ah, vou sumir daqui. Mas ele era tão fiel, que ele catou a carta, não abriu a carta, foi lá e entregou a carta da morte dele na mão do comandante dele. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E no entanto foi esse homem que Deus escolheu. Um homem que o coração dele se inclinava a Deus. Não era um homem que não cometia falhas, mas um homem que quando Deus falava, ele se inclinava. Ele se inclinava. Tomou decisões que não deveria ter tomado? Claro que tomou. Se você observar, eu lembro aqui agora, rapidamente, de 3 decisões que Davi tomou que não deveria ter tomado. A primeira decisão que ele tomou, que eu lembrei já, foi ter se deitado com Betseba. Outra decisão que ele tomou foi de carregar a arca. Ele não podia ter carregado a arca daquela maneira, porque ele conhecia a lei. Ele sabia que a arca só poderia ser carregada por levitas e num varão próprio. Ele não podia ter colocado numa carroça, por mais que fosse virgem a carroça, por mais que ninguém tivesse usado a carroça, por mais que os animais fossem animais de primeira, ele não poderia ter colocado, porque não foi aquele jeito que Deus mandou transportar. Ele sabia qual era o jeito, mas ele tomou a decisão de fazer do jeito dele. Morreu gente ali. Morreu gente, o cidadão, o boi tropeçou, a arca caiu, o cidadão na boa intenção, porque a intenção do cidadão era boa, era não deixar a arca cair no chão, foi colocar, mas morreu. A culpa foi de quem? De Davi, porque tomou uma decisão. Outra decisão errada que ele tomou foi a maneira de fazer o censo. Não é que ele não podia fazer o censo, mas se você olhar a Bíblia, tinha uma maneira certa para se fazer o censo. E fazendo da maneira errada, ele traía praga ao meio do povo. E foi o que aconteceu, morreu muitas pessoas. Então eu me lembro de 3 decisões erradas, mas era um homem que quando Deus falava com ele, o coração dele se inclinava. Então pode até acontecer de nós tomarmos algumas decisões erradas, mas o nosso coração tem que ser um coração que se inclina diante das orientações que vêm do Pai. Se eu tentar servir a Deus do meu jeito, eu vou estar servindo o homem, eu vou estar servindo o meu coração, e pior, eu vou estar servindo a Satanás, mas a Deus eu não vou estar servindo. Para que eu possa servir a Deus, só existe uma maneira, por meio da orientação da palavra dele. Não tem outro jeito de servir. Tem que ser do jeito de Deus, ou senão eu não vou estar servindo a Deus. Irmão, a Bíblia diz: examine o homem em si. Eu não sou teu juiz, sou teu pastor. E o que Deus tem me mostrado é que você tem que mudar o teu comportamento. Se você não mudar, se você não assumir um compromisso onde Deus está em primeiro lugar, eu tenho que trabalhar, tudo bem, então eu vou adaptar o meu trabalho a não comprometer o meu relacionamento com Deus. E se tem aquela pessoa ainda que ela tem um horário que ela pode decidir o horário, irmão, porque tem aquela pessoa que ela não pode decidir o horário. Eu lembro que eu trabalhava num local que eu não podia decidir o horário. Eu cheguei para o meu patrão e falei: o negócio é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Eu tenho igreja quarta-feira, eu tenho igreja sexta-feira e eu tenho igreja domingo. Quarta-feira eu saio 6, sexta-feira eu saio 6, domingo eu não trabalho. Ah, então você não pode trabalhar para mim, estou te mandando embora. Eu falei: sim, senhor. Mas olha que eu era o melhor empregado que ele tinha. Não era funcionário só público, era empregado mesmo. Eu era o melhor empregado que ele tinha, o mais dedicado, o mais empenhado. E eu era o empregado que mais dava lucro para ele. Tanto que eu era o empregado que mais dava lucro para ele, que ele me pagava o dobro que ele pagava para todo mundo. Só que eu tinha um compromisso com Deus acima de tudo. Eu perdi o emprego? Não. Eu não estou falando para você fazer isso não, tá, irmão? Estou falando de uma coisa que eu fiz. Senão daqui a pouco chega lá: ah, pastor falou e é o seguinte, ó, não vou trabalhar mais não. O cara fala: não, tá bom, vou chamar o João para trabalhar em teu lugar. Tudo tem que ter direção de Deus. Tem coisa que Deus manda um fazer que não manda o outro fazer. Eu tive a direção de Deus. Ele falou: então você não pode trabalhar para mim. Eu falei: sim, senhor. O senhor quer que eu faça como? Compro aviso? Como é que é? Depois a gente conversa. Trabalhei mais 3 anos lá.
só saí porque eu me tornei evangelista na igreja. Senão eu estava trabalhando para ele, não até hoje porque ele já morreu, mas sem dúvida estaria trabalhando talvez para o filho dele que está lá. Mas Deus tinha outro plano para mim. Irmão, desperta. Você não vai conseguir servir a Deus do teu jeito, conforme você pensa. Eu não consigo, ninguém consegue. Se você quiser servir a Deus, você vai ter que se curvar à orientação que vem dele. Senão não tem jeito. Ele vai colocar outro. E você não vai poder reclamar, porque oportunidades Deus tem nos dado. Enquanto eu estou aqui, vai fazer 3 anos agora, dia 4 de fevereiro. Eu tenho visto Deus te dando oportunidade há 3 anos. Alguns nem quiseram, que até foram embora. Eu tenho visto Deus te dando oportunidade há 3 anos. Aproveita. Amém, Jesus? Põe a mão no seu coração. Pai, primeiro eu te dou graças. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a te servir conforme tem que ser, conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. Eu abençoo cada pessoa, onde chega a minha voz, chega a minha imagem. Eu abençoo o teu povo que aqui está. Meu Deus, onde houver uma obra do diabo, prendendo, amarrando, impedindo essa pessoa de servir. Talvez uma obra que foi feita na mente dele, na mente dela, para que ele faça a vontade de Satanás. Deus, eu quebro e desfaço essa obra. Eu expulso esse mal. E tua bênção do Senhor a eles. Eu faço isso para a tua glória. Eu faço isso no nome de Jesus. Diga graças a Deus. A única maneira de servir a Deus, coloca no teu coração, é por meio da orientação que vem dele, senão nós não estaremos servindo a ele. Você entende, sim ou não? Glória a Deus, um abraço, Deus te abençoe.